Olá, estamos de volta com o nosso quadro Você Tem um Minuto. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante e também muito preocupante com o cônego Alberto Monte Alegre, que é o reitor do nosso seminário arquidiocesano e também vigário judicial do Tribunal Eclesiástico de Salvador. Cônego Alberto, como nós podemos identificar uma pessoa que se diz padre, mas que não recebeu a ordenação presbiteral e que, portanto, é um falso padre? Primeiro, só se identifica um falso padre quando nós pedimos a devida documentação. Não existe um padre sem uma diocese, que não esteja encardinado em uma diocese. Então, é preciso provar de que aquele padre que se diz sacerdote, ele faz parte de uma determinada diocese ou arquidiocese. Como é que se prova isso? Se prova isso, sobretudo, vendo o elenco dos padres, do clero daquela arquidiocese ou diocese que a gente encontra, seja nas redes sociais, principalmente em sites das igrejas particulares, seja entrando em contato com essa igreja particular que ele diz pertencer, enfim. Então, a primeira coisa é justamente verificar se, de fato, esse padre pertence a uma igreja particular. A segunda coisa que nós podemos dizer para poder verificar se, de fato, aquele sacerdote é um autêntico ministro ordenado, é perguntar sobre o célebrate. Ou seja, quando um sacerdote ele vai para uma outra diocese e permanece ali, ele precisa ter uma permissão do bispo diocesano local, ou arcebispo, no caso da Arquidiocese de Salvador, precisa ter uma permissão para que ele possa celebrar os sacramentos, inclusive a Santa Eucaristia. Então, nesse caso, ele precisa apresentar essa permissão do bispo dele, de estar ali naquele local, por algum motivo, e que deve ser acolhido, como também o bispo, onde ele está, precisa dar essa permissão dele celebrar naquela diocese, naquele território. Bom, são essas dois modos que nós temos de reconhecer um falso padre. É claro que não podemos reconhecer um falso padre somente acreditando nas vestes que ele traz, porque qualquer um pode comprar a veste de um sacerdote, qualquer um pode colocar uma camisa clerical, qualquer um pode colocar as vestes litúrgicas, etc. Então, isso não é garantia de nada. Nem tampouco aquilo que o suposto padre diz, dizendo que ele é padre. Não basta essa afirmação dele. É preciso essa documentação. Uma outra forma de verificar também, que a gente pode perceber se aquele é um verdadeiro padre, é saber se, de fato, ele conhece sobre a doutrina católica, sobre a liturgia da igreja, não vamos dizer assim, o ordinário, mas o que é, de fato, mais aquele assunto mais aprofundado, Então, nesse caso, se ele se atrapalhar, é claro que ali existe um falso padre. O falso padre, na maioria das vezes, ele tem uma intenção financeira. Então, é preciso que a gente desconfie também, neste caso, de certos pedidos relacionados a dinheiro, a valores financeiros. Então, já é para se estranhar. Por que um padre chega em um determinado local pedindo ajuda, pedindo colaboração financeira? Isso precisa despertar nos fiéis uma interrogação, porque o padre ele não deve ir a um determinado local que não é a comunidade dele para, primeiramente, pedir ajuda financeira. Ele deve ir naquele local para evangelizar, para conhecer, para interagir com as pessoas, para conhecê-las e depois, é claro, como consequência, apresentar um trabalho que ele possa fazer fora. Mas o falso padre ele nunca faz isso. A primeira oportunidade que ele tem, ele vai sempre pedir uma ajuda financeira ou então uma ajuda material dos fiéis que se aproximam dele, Então, por isso que muitas vezes, nos casos destes falsos padres, nós
constatamos que muitos fiéis são lesados, né? Tanto fiéis como paróquias são lesadas porque ou são roubadas financeiramente, ou então se compra, né, muitas vezes algum material para o falso padre e ele, claro, não vai pagar, né? Então, é uma oportunidade que alguém tem, alguém que tem um caráter duvidoso, de se utilizar da identidade do sacerdote, né, do presbítero, para explorar as pessoas materialmente e financeiramente falando. Então, o Cônego Alberto não conseguiu responder em 1 minuto, mas o assunto é tão importante que merece muito mais do que 1 minuto. Na semana que vem estaremos de volta com o nosso quadro Você Tem 1 Minuto.